E aí, recentemente nós tivemos o lançamento dos New Blood 3, os New Bloods de 2025, que é o Hecata e o La Sombra. Os New Blood, que são pacotes menores que os decks, eles têm mais ou menos aqui metade das cartas e eles funcionam como um pack de complemento para o baralho que você já tem, né, para as cartas que você já tem. Apesar dele ser tecnicamente do La Sombra, ele não necessariamente todas as cartas que estão aqui dentro são só e somente só para La Sombra. É um clã que tem aí Dominação, Potência e Oblivion, então algumas das cartas que estão aqui você vai conseguir utilizar em decks que tenham Potência, decks que tenham Dominação ou decks de Oblivion. Então ele é um deck que tecnicamente é feito para complementar os decks de La Sombra, mas você vai conseguir usufruir das cartas dele aqui para outros baralhos também. Então, se você já comprou um baralhozinho V5 de La Sombra e que você quiser dar um complemento para ele, esses pacotezinhos aqui eles são bem interessantes para poder conseguir dar aquele gás ali que o deck estava faltando, mudar um pouquinho a estratégia ou realmente só solidificar a estratégia que você já tem com ele. Então, bora ver o que tem aqui dentro? Então, vamos lá. Então, aqui a primeira cartinha referência dos La Sombra. E aqui a cartinha referência. Então ela tem aqui a sequência do turno, as disciplinas, os clãs, fases do combate. Né? Então, para quem já acompanhou os vídeos aí, esse aqui vai ser um guiazinho rápido para você poder seguir e só relembrar das coisas. E aqui a nova arte da nova La Sombrinha. Então vamos começar aqui com a Azucena. A Azucena aqui é uma minion que já tinha ali no V5, capacidade 5, ela tem Oblivion e Dominação no superior, potência no básico. Ela tem mais um de Intercept contra as sombras mais jovens e menos um de Intercept contra as sombras mais velhos. Da Fina, a cartinha aqui que ilustra a capa aqui dos New Blood. Então, Dafina, que é um minion novo, lançado aqui exclusivamente no New Blood, por enquanto. Cap 8, ela tem aqui as 3 do clã no superior, mais Fortitude. Ela é príncipe de Constanza e ela pode entrar em combate com um minion como uma de action. Então ela vira aqui e declara: estou indo agredir aquele rapaz, aquela senhorita ali. Então, simples assim. Já tem aqui um rush enfiado na carta aqui já. Egidia Aru, então a segunda carta aqui que é exclusiva aqui do New Blood 3 por enquanto. Né? Essa minion aqui que também é cap 8, também tem as 3 do clã no superior, e ainda tem ali um proteanismo no básico. Camarilla também. E depois que um minion em combate com ela sair da região pronta, o seu controlador queima um de pool. E ela por si só já tem mais um de força. Então ela tem aqui quase que um Tension in the Ranks, né? Tirou da região pronta, o cara já queima um aqui. Então uma minion extremamente agressiva também. Vai ser perfeita aqui para alguns decks de combate. Na verdade, ambas, né? As duas novas aqui são para deck de combate. Ruxa aqui perfeitamente para poder entrar em combate. E se tiver em combate com ela e cair, o cara ainda perde do recurso. Guineus, que é um vampiro que também já tinha ali no V5, capacidade 9, as 3 do clã no superior, mais um proteanismo no superior e uma taumaturgia básica. Príncipe de Lima. Se ele estiver pronto durante a sua fase de destravar, a sua presa escolhe um minion que ela controla e esse minion toma um de dano imprevenível. Cartinha aqui muito forte, muito bom para poder ficar secando a mesa. É uma cartinha que dá um puta trabalho. Maria del Toro, Camarilla, Príncipe de Barcelona, capacidade 7, com tudo no super. Então tudo no super, 2 votos, cap 7. Minionzinha bem legal também. Aeon Wong, tudo do clã no superior, mais uma fortitudezinha básica. Príncipe de Singapura, durante uma votação política de um referendo, Aeon pode descartar um card que requer Oblivion para ganhar mais um voto. Então aqui a gente tem os 6 vampiros do New Blood. Tá? Todo New Blood ele vem aqui com 6 vampiros. Por padrão, eles vêm sempre com 4 vampiros antigos e 2 vampiros novos. Vamos aqui agora para as cartas de livraria. Então, Blood Doll, coloca essa carta em um vampiro que você controla durante a sua Master Phase. O controlador desse vampiro pode mover 1 de sangue do vampiro para o seu pool ou do seu pool para este vampiro. Vem com 2 Blood Doll. Carta bem comum,
vem corriqueiramente na maioria dos decks. Deadpool é a primeira carta nova de livraria. Ela diz, é uma carta, uma Master única, coloca essa carta em jogo. Após um vampiro em combate com La Sombra que você controla deixar a região pronta, você pode adicionar um marcador nesse card. Durante uma ação de bleed ou uma ação política de qualquer referendo, um La Sombra que você controla pode queimar um contador dessa carta para poder ganhar ou mais 2 de bleed ou mais 2 votos. É uma cartinha excelente que pode ser jogada junto com o Political Struggle, onde você vai dar o endereço de um vampiro para o seu La Sombra. Esse seu La Sombra ele vai lá fazer uma visita, nocautear aquele vampiro, colocar um counter aqui no Deadpool e ainda vai ganhar os votos daquele vampiro que ele derrubou. Então, cartinha aqui bem sensacional, dá para jogar aí com vários La Sombras. Você pode usar, inclusive, com as duas novas aqui, né? Afinal de contas, você tem a Minion nova que interage quando você tira um vampiro da região pronta e a Minion nova que entra em combate como uma de action. Então, Deadpool, primeira carta nova aí do deck. 3 Deflection, apenas usável se alguém estiver te sangrando. Depois que os blocos já foram declinados, no básico você muda o alvo daquele bleed para um outro Matusalém que não seja o próprio Matusalém que está blindando, trava esse Minion, e no superior você não trava o Minion. Custa aqui 1 de sangue, vem 3 Deflections. Cartinha bem comum, mas maravilhosa, roda muito bem em deck de Dominate. Disarm, cartinha bem chatinha de encontrar, cartinha que está preçozinho tá um pouco mais elevado. Tirando o último New Blood que ela veio, se não me falha a memória dos Bruhá, fazia um bom tempo também que ela não era reprintada. Então não é aquela carta que tem aos montes no mercado. É uma carta muito bem-vinda de vir aqui nesse New Blood. É somente usável de perto, no fim de uma rodada, em que esse vampiro causou mais dano no Opposite Vampire do que ele tomou. Não utilizável por um vampiro que esteja sendo queimado ou indo para torpor. No básico, você coloca essa carta no vampiro opositor e envia ele para torpor. E você coloca o vampiro com essa carta, ele tem menos 1 de força. Ele pode queimar 3 de sangue para poder remover essa carta dele. O vampiro só pode ter um único desarme. E no superior, ele vai ficar com menos 2 de força. Grave Robin, então uma cartinha aqui de Dominate. No básico, ela rouba um vampiro que está em torpor, controlado por um outro Matusalém para você. E no superior, o Acting Minion, o vampiro que está fazendo essa ação, pode queimar 2 de sangue para mover o vampiro do torpor de volta para sua região controlada. Então você derruba o Minion do cara, bota o Minion em torpor, depois você vai lá e rouba esse Minion para você. No básico, coloca no seu torpor e você vai precisar tirar ele depois. E no superior, o Minion que está agindo meio que já paga o resgate do torpor e já coloca ele na região pronta para você. Heaven Uncovered coloca essa carta em um vampiro pronto. Qualquer Minion pode entrar em combate com uma ação de mais 1 de Stealth para poder agredir o Minion que está com essa carta. Este vampiro pode queimar essa carta com mais 1 de Stealth. Então você coloca essa carta ali no vampiro do seu amiguinho, somente aquele vampiro pode tirar a Heaven Uncovered e você conta ali o endereço dele para todo mundo da mesa. 6 Immortal Grapple. Então, cartinha excelente aqui de potência, relativamente comum também, mas cartinha muito boa de ter. Então, é uma carta de grapple, somente usável de perto, antes dos strikes serem declarados. O vampiro só pode jogar um único Immortal Grapple por rodada. No básico, strikes que não sejam de mão não podem ser usados nesse turno. E no superior, ela te dá um press caso um novo combate ocorra. Esse combate já começa a curta distância, você pula a fase de determinada distância. Mob Connection, uma cartinha incomum aí que a gente não vê desde 3rd Edition, é uma carta única, você coloca essa carta em jogo, você pode travar essa carta para dar para um Minion que você controla um Press, apenas utilizável para continuar o combate. Minions podem queimar essa carta com uma de Action. Monster, essa carta aqui que é rara, ela só foi printada única e exclusivamente em Lords of the Night, lá em 2007. É uma carta que estava sumida do mercado há muito tempo, uma carta relativamente cara. Então aqui agora já deve dar uma barateadazinha dela, porque a gente vai colocar mais monstros no mercado. Você coloca, essa carta é uma carta de arquétipo, e você coloca essa carta num vampiro pronto que você controla. Uma vez por turno, depois de um combate envolvendo este vampiro que ele termine, esse vampiro pode queimar 1 de sangue para poder destravar se o vampiro opositor não estiver pronto. O vampiro só pode ter um único arquétipo. Então, colocou isso aqui
em um minion seu, em qualquer uma daquelas duas minions novas, por exemplo, vai lá agredir com Heaven Uncovered, com o Political Struggle, ou seja, com a ação direta da minion nova, terminou o combate, nocauteou o cara, deu mais dano nele do que tomou, deu um desarme, mandou ele para torpor, paga um de sangue, desvira e vai fazer outra coisa. Como, por exemplo, roubar um minion com o Grave Robin. Duas Party Shift. Então, carta política, requer um príncipe ou um Justicar. Escolha um Matusalém que tenha mais pool do que você. Pegue 3 pools desse Matusalém e distribua para qualquer outro número de Matusaléns. Cartinha política aqui, para quem quiser manter o La Sombra mais na parte de voto. Uma excelente opção aí para poder fazer um poolzinho. Raising the Porticulus, cartinha nova aqui, mais uma cartinha nova. Um referendo com sucesso diz que você coloca essa carta em jogo. Enquanto a sua presa tiver vampiros em torpor, vampiros que você controla têm mais um de bleed. Vampiros podem chamar um referendo para queimar essa carta com uma ação de mais um de stealth. O Matusalém só pode ter um único Rising the Porticulus no jogo. Então é uma nova ação política que felizmente só afeta a sua presa. Isso pode te ajudar um pouquinho a tentar reduzir o rate da mesa. O que não quer dizer necessariamente que o seu Cross vai votar com você nessa, é pouco provável. Mas é uma carta que aumenta todos os seus bleeds exclusivamente contra a sua presa. E é isso, assim, junto com uma cripta que tem um monte de príncipe, né? Você tem a cartinha lá de que transforma em Justicar e tal, dá pra montar aqui um Bruising Bleed. Então vai ser Bleed alto ou Porrada alta. Você escolhe. Você tem as duas opções aí. Sempre com uns votinhos a mais ali pra poder garantir. Scout Mission. Cartinha bem tranquila aqui de Dominate. No básico, mais um de Bleed. E no superior, uma ação com o de Stealth para poder passar 2 de sangue para baixo. Então, um aceleradorzinho aqui. 3 Second Tradition Domain. Então, cartinha aqui que requer um príncipe ou um Justicar. No básico, mais 2 de Intercept. E no superior, usável por um vampiro travado, por um príncipe travado ou por um Justicar travado. Esse vampiro queima 1 de sangue, destrava e tenta bloquear com mais 2 de Intercept, mesmo que o Intercept não seja necessário. 2 Shadow Sentinel. O vampiro só pode jogar uma única Shadow Sentinel entre as suas unlocks. Então, se você usar isso aqui, por exemplo, no turno da sua presa, na hora do seu cross, você não pode usar de novo com este mesmo vampiro. No básico, você usa por um vampiro travado e este vampiro wakes, né? Esse vampiro acorda. Então, ele pode jogar reações como se estivesse destravado. E no superior, usável por um vampiro travado, você escolhe uma Wraith ou um zumbi que você controle e esse vampiro acorda. Shadow Shift, então aqui uma nova cartinha, vem 6 dela, então 6 Shadow Shift. No básico, cartinha de Oblivion, ela te dá um strike adicional e no superior ela te dá uma manobra. Então se o cara fugir, você cola nele e depois que você enfiar a porrada nele, você dá um adicional para garantir que o seu dano vai ser maior que o dele e conseguir encaixar um desarme e tirar ele da região pronta. Cartinha bem legal também, cartinha nova aqui, bem bacana. 3 Taste of Vitae, que aí usável apenas no final do round, é não usável por um vampiro que esteja sendo queimado ou indo para torpor. Um vampiro só pode jogar um único Taste of Vitae por round. Este vampiro ganha vida igual à quantidade de sangue perdida pelo vampiro opositor. Bateu, ganhou de volta. Clássico de um deck de porrada. Temos aqui 6 Thorns. Então, cartinha de potência, usável antes da distância ser determinada. No básico, a força desse vampiro é 2. No superior, a força base desse vampiro é 3. Então, vamos garantir aqui que sua força vai ser sempre maior que a do seu amiguinho, para você poder encaixar aquele desarme e já tirar ele da região pronta de maneira rápida, fácil e sem dor de cabeça. E por último aqui, 4 Umbros Clutch. É um novo Rush, né? Então é uma ação com mais um de Stealth. No básico, entra em combate com Minion. E no superior, este vampiro que está agindo tem uma manobra opcional durante este combate. Então é um novo Rush, porém agora exclusivo de Oblivion. Te garante uma manobra para poder chegar perto se o Minion opositor tentar fugir. Então o importante aqui é sempre conseguir estar ali coladinho, cangote com cangote, para poder conseguir tirar ele da região pronta de maneira bem eficiente com a potência. Essa aqui é a Library. E aqui nós temos a cripta. Então essas aqui são as novas cartas. Então, cripta nova. São 2 vampiros
de 6, então isso dá 33% de uma cripta nova, o que, como eu disse, ele é o padrão dos New Blood. Das cartas novas, nós tivemos apenas 4 cartas novas, que são o Deadpool, Rise of the Pontículos, Shadow Swift e Ambrose Clutch. Então, 4 cartas novas apenas, não é muita coisa, são 18 cartas de livraria no total, então a gente tem aqui uma média de 22% de cartas novas. É uma média bem baixa. A grande maioria daqui é reprint, mas nós temos bons reprints aqui, né? Tivemos o Desarme, o Monster, o Mob Connection. Então, apesar de tudo, são bons reprints, mas uma quantidade relativamente baixa de cartas 100% nova. Então, são 4 cartas novas, de 18 cartas diferentes dentro da library. Isso dá 12 cartas dentre as 48. Então, totalizando na parte de livraria, são 25 cartas novas dentro desse pack. Então, apenas ali um quarto delas realmente são cartas novas. Apesar de tudo, a Monster e o Desarme eu acho que são cartas que realmente, por serem chatas de achar, por serem cartas que, o caso da Monster estava bem salgadinha, então muito bem-vindas ali em um pré-con. Poderia ter vindo um pouco mais de desarme. Eu acho que um desarme só é relativamente pouco. Acho que se tivesse vindo uns 2 ou 3 desarmes, melhoraria esse pack aqui consideravelmente. E assim, agora falando um pouquinho das cartas de Oblivion, né, pensando aqui em La Sombra, especificamente em La Sombra, com o lançamento dos New Bloods, né, tanto do Hecata quanto do La Sombra, a gente tem aqui um novo comparativo. Eu fiz esse comparativo quando a gente falou do V5 dos La Sombras, né? Eu botei aqui uma tabelinha comparando com Obliteration, e a gente pode até conseguir fazer um comparativo quantitativo das cartas de Oblivion para com Obliteration. Lembrando que isso aqui é uma análise quantitativa, tá? Então nós estamos falando somente e exclusivamente de quantidade e não de qualidade. Pode ser que o Oblivion esteja mais forte do que o Obtenebration em determinados casos, enquanto que o Obtenebration vai estar mais forte que o Oblivion em outros casos. É possível que vocês tenham visto um gato com o Oblivion passando aqui na frente, tá? Isso não foi ensaiado, mas tá aqui. Continuando aqui. Então, falando, por exemplo, de ações, nós tínhamos um total de 5 ações de Obtenebration e atualmente nós temos 2 ações de Oblivion, então 40% de cartas de Oblivion em relação a Obtenebration. Nós temos 10 cartas de Action Modifiers de Obtenebration, enquanto atualmente nós temos apenas 6 Action Modifiers de Oblivion, 60%. Existe um Action Modifier com combate de Obtenebration e nenhum Action Modifier com combate de Oblivion, um único aliado de Obtenebration e um aliado genérico de Oblivion. E aí é que eu coloco a ressalva do genérico, porque eu sei que tem os aliados de Hecata, mas como nós estamos fazendo uma comparação com o Obtenebration, eu retirei o que requer Hecata, porque não faz muito sentido. Nós estamos pensando no jogador que joga de La Sombra e quer fazer um comparativo com o La Sombra atual. Obtenebration tinha um Retainer, enquanto por enquanto Oblivious não tem Retainers ainda. Obtenebration tem 3 reações, enquanto que Oblivion tem 2 reações, então 66%. E agora combate é onde o Oblivion ainda está um pouco mais aquém, quantitativamente falando. Em Obtenebration nós tínhamos 13 cartas de combate, enquanto que em Oblivion, por enquanto, nós temos 4. Lembrando que quando falamos de quantidade absoluta, estamos restringindo o pensamento em vários aspectos, tá? Então, pensando, por exemplo, em variedade de coisas. Quanto mais cartas você tem, em teoria, mais variáveis são as combinações e efeitos que você pode fazer. Quantidade não está ligado diretamente a power level ou qualidade e força das cartas. Então, com menos cartas, você pode ou não ter uma disciplina melhor do que a outra. Então, meu ponto aqui não foi fazer um comparativo se Oblivion está melhor ou pior do que Obtenebration, mas fazendo uma análise quantitativa para a gente poder ver aqui como é que está essa trilhagem de caminho de uma disciplina recém-lançada em relação à sua disciplina aí que ela está vindo substituir. Me conta aí o que você achou dos Las Sombrinhas e antes de acabar, vamos botar na pasta, vamos ver como é que ficam aqui os Minions na nossa pastinha, na nossa
coleção de minions. Então, vamos lá. Então, aqui foi o último lançamento, né, que foram os Ekata V5. Então, tudo organizadinho aqui em ordem de lançamento. O Mula Sombra saiu primeiro, Ekata saiu meses depois, e agora nós temos os New Blood de Ekata e de La Sombra saindo simultaneamente. Simultaneamente significa que eu vou colocar os dois juntos por ordem de lançamento, por ordem alfabética de clã. Então, H vem antes de L, então vão ser aqui 6 minions de Ekata. Então a gente vai começar a colocar os Las Sombras a partir do quarto slot. Então aqui, do quarto slot dessa página, né? 3 na anterior, mais 3 aqui. Então a partir do sétimo slot. Aqui em ordem alfabética bonitinha. Ineus, Maria del Toro. Então, agora sim, coleçãozinha atualizada aqui. Faltando agora só a gente fazer o unboxing do Zekata para a gente poder finalizar ela aqui. E é isso então. Convido vocês a quem gostou do vídeo deixar um likezinho no canal, se inscrever no canal. Se não gostou também, deixa seu dislike. Mas me conta aí o que fez você deixar o seu dislike, me conta aí o que você não gostou. E se você gostou, me fala aí qual o motivo de você estar comprando essa sombrinha. É para dissecar as cartas e botar em outro deck? É para montar o seu próprio La Sombra? É para melhorar um deck de La Sombra que você já tem? O que você quer? Me conta. Qual foi o motivo de você comprar ou o motivo que você está querendo comprar este New Bloodzinho? O que você achou dele? O que você achou da listagem? Podia ter 2 desarme, 3 desarme? Me conta aí tua opinião, que eu realmente quero saber e eu adoro ficar conversando com vocês nos comentários. É isso então. Brigadão, valeu e até a próxima. Fui!